Olá pessoal, bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço. Eu sou o professor Kaká e vamos para mais uma correção de questão do Enem de 2019. Diz o seguinte: o Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Alerta cinza. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar inferior a 40%. Alerta laranja. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 e 40 e a umidade relativa do ar ficar abaixo de 30%. Alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 25 graus Celsius. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período ao que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas. No dia 1, alerta cinza. No dia 2, alerta laranja. E no dia 12, alerta laranja. E no dia 13, alerta vermelho. Em quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Então, vamos analisar o gráfico. Então, vamos pegar aqui, ó. Esse aqui é o dia 1. No dia 1, o que acontece? A temperatura estava abaixo de 10. Tá, inferior a 10, maravilha. Então, isso aqui já bate com essa primeira parte aqui, inferior a 10. E a umidade relativa do ar inferior a 40, que é esse pontinho aqui, ó, inferior a 40. Então, no dia 1, pelas informações que ele passou aí no enunciado, no dia 1, isso aí está correto, tá? Então, do dia 1 está certo. Dia 12, alerta laranja. Então, no dia 12, que é esse dia aqui, tá? Ele falou para a gente que a umidade relativa do ar está em 20%. Ó, a umidade relativa do ar ficar abaixo de 30%. Tá? Então, isso aqui funcionou. Essa parte deu certo. Agora, a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus, certo? Então, no dia 12, a temperatura foi de 40 graus Celsius. Então, aparentemente, essa aqui também está certa, alerta laranja. E o último foi no dia 13, tá? No dia 13 aqui, ele fala que a temperatura superior a 40, então, a temperatura ela vai estar superior a 40, só que a umidade tem que ser inferior a 25. Então, esse aqui não funcionou, esse está errado. Então, esse está certo e esse aqui está certo, tá? Esse aqui está errado. Então, maravilha. Isso aqui, gente, se a gente colocar as alternativas, essas aqui são as alternativas que a gente tem no enunciado, tá? 1, 12... 1 e 12, 1 e 13, 1, 12 e 13. O certo deveria ser esse aqui, pelo gráfico que ele apresentou, tá? Só que no gabarito oficial, tá? Ele colocou o A. Por que ele colocou o A? Tá? A gente tem que considerar que as extremidades de 35 e 40 não fazem parte do intervalo. Então, se o 40 não fizer parte do intervalo aqui, ó, então, isso aqui vai estar errado, tá bom? Então, no gabarito oficial está a letra A. Só seria a letra A se a gente considerasse as extremidades lá da temperatura que ele falou fora. Então, se a gente considerar fora, é a alternativa A, tá bom? Mas é um exercício que tem uma interpretação dupla, tá bom? Mas vamos ficar com o gabarito oficial, então a gente exclui aí as extremidades. Tá? Então, 35 e 40 estão fora, só que tiver exatamente acima de 35 e abaixo de 40, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado da resolução. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de correções de vestibular.
Muito obrigado e até a próxima.